Aleluia! Bom dia, igreja. Eu creio que você já foi ministrado com tudo que rolou já pela manhã. Amém? O Espírito Santo falou ao seu coração? Eu prometo não prolongar muito. E Flavinho, Sarita, eu faço das minhas palavras a mesma que pastor Silas fez. Que o Senhor continue usando vocês grandemente, como é necessário no tempo em que nós estamos vivendo. Famílias, casais restaurados, cheios de Deus, com uma nova perspectiva, num tempo tão difícil, onde até Papai Noel gay está tentando influenciar a nossa geração. Que vocês continuem sendo levantados como instrumento para levantar pessoas, casais cheios do Espírito Santo. Existe solução para esse mundo, e a solução está na pessoa de Cristo Jesus. Que o Senhor continue os abençoando em nome de Jesus. Amém. Tá feio, né, gente, lá fora, né? Tá nojento, né? Aí quando a gente vê, Gustavão, é só o começo, meu irmão. Quando a gente ouve tudo que foi compartilhado aqui, isso edifica, isso fortalece. Não te encoraja? Amém? Não te encoraja a prosseguir? Né, João, Letícia, vocês que passaram por um processo como esse maravilhoso. Nós somos motivados, encorajados a seguir. Hoje nós temos esse tema, na arena da ansiedade. É uma pergunta. Por que uma pergunta? Porque a ansiedade é um mal que assola essa geração. Mas a ansiedade, ela é apenas um resultado de algumas situações mal resolvidas. E o desejo do meu coração é que você entenda esse contexto hoje, para que você possa vencer a ansiedade. Pastor, a ansiedade ela é pecado? Não, a ansiedade não é pecado. Mas a ansiedade ela é algo que atormenta. Não significa que a pessoa que é ansiosa, que ela esteja pecando. Preste muito bem atenção no que vai ser ministrado hoje aqui, meu irmão, minha irmã. Mas eu quero que essa palavra ela te ajude como uma baliza e possa trazer recursos para que você possa ter uma vida cada vez mais bem-sucedida. Eu vou pegar até um gancho do que o Flavinho trouxe aqui, em relação à ministração que ele ouve, no sentido, é você quem decide como vai ser o seu dia logo pela manhã, ou céu ou terra, palavra rema poderosa, porque realmente Deus dá o direito a você de escolher o seu lugar. É que nós temos uma facilidade absurda de terceirizar a nossa responsabilidade. Nós temos uma facilidade grande de imputar sobre Deus as nossas más decisões. Nós temos uma facilidade muito grande de colocar sobre as costas de Deus aquilo que compete a nós. Nós temos uma facilidade muito grande de fazer essa transferência de responsabilidade. A ansiedade, ela vem através de alguns caminhos. Eu vou citar apenas 3 hoje. Dentre eles, insegurança. Você se sente muito inseguro, na maioria das vezes, em relação ao seu futuro. Ela é gerada, ela é o resultado da falta de controle. Quando você não tem o controle da situação,
não é todo mundo que sabe lidar com essa falta de controle, quando aquilo foge do teu controle. E aí, consequentemente, a insegurança e a falta de controle, ela vai gerar uma preocupação. A ansiedade, ela é apenas o resultado final de uma preocupação. Você fica ansioso por algo que na maioria das vezes nem aconteceu, e aquilo domina você, alcança o seu coração, gera uma inquietude, você não tem controle sobre aquilo, e aquilo começa a gerar uma ansiedade, aquilo começa a tirar você do foco, aquilo faz com que você não tenha mais o controle daquilo, e a ansiedade, ela toma conta do seu coração. Queridos, galera aí do fundo, dos bastidores, abre para mim, de preferência na versão NVI, nova versão internacional, Provérbios capítulo de número 12, nós vamos ler o versículo de número 25. Provérbios 12, versículo de número 25. Nós precisamos aprender uma coisa na vida. Olha aqui para mim, querido, preste bem atenção no que eu vou falar para você, meu amado. Nós precisamos aprender, e é o que o Ministério de Casais tem feito, como outros ministérios aqui também. Nós precisamos tratar a causa, não o efeito. Vamos lá, quantos aqui tem criança? Quantos aqui tem crianças? Pequenas. Bom, quando vem uma febre, você vai dar um Tilenol, alguma coisinha para baixar a febre. Mas é importante saber o que causou a febre, sim ou não? Porque você pode até baixar a temperatura do corpo da criança, mas você não sabe o que está causando a febre. De repente é um resfriado, de repente é uma gargantinha, de repente é alguma coisinha que ele comeu, e aí é importante você tratar a causa. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu não sei o nível de ansiedade que você tem vivido, ainda mais dentro desse tempo que nós estamos vivendo. Já tem uma nova cepa circulando se eu não me engano, pelo continente asiático, na África do Sul. Voos para o Brasil, pelo menos de 6 países já estão proibidos. Então nós estamos vivendo um tempo bastante ainda desafiador, apesar que para o Brasil já ter melhorado consideravelmente. Mas o que você tem tido de efeito ao longo da sua caminhada, que tem te levado para uma ansiedade? E nós vamos para a palavra, libera lá para mim, pessoal, por favor, novamente. O provérbio está dizendo que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Eu não estou falando daquela ansiedade gostosa, mas Tiago, tem uma ansiedade gostosa? Eu acredito que sim, vamos dizer. Vamos lá. Casal que vai casar, né? Falta um mês, pô, gera aquele friozinho na barriga, aquela questão da lua de mel, a festa, pô, será que está tudo bem? É uma ansiedade, vamos dizer assim, incontrolável, né? No sentido de, pô, que gostoso, criançada vai para Disney, pô, né? Falta 2 semanas para a gente ir para Disney, não vejo a hora, né? Aquela coisa, a criançada não sabe controlar aquilo, pô, nós vamos para Disney, né? Ver o Mickey, a Minnie, aquela coisa assim, tá, ok. Mas existe a ansiedade que deprime. Existe a ansiedade que tira você do foco. Existe aquela ansiedade que faz com que você tome decisões precipitadas por causa da ansiedade. Max Lucado, ele tem uma frase que é interessante. Ninguém consegue, Max Lucado é um autor que eu sugiro que você leia, ele tem alguns livros interessantes. Ninguém consegue orar
e se preocupar ao mesmo tempo. Olha que frase interessante. Ninguém consegue orar e se preocupar ao mesmo tempo. Nós temos o antídoto para a ansiedade. Amém? Nós temos o remédio para a ansiedade. Nós temos uma saída para a ansiedade. Por mais que eu sei que tem pessoas que vivem níveis muito agudos da ansiedade, mas eu quero dizer para você que existe um antídoto, existe uma palavra, existe um remédio que mina essa ansiedade, que acaba com essa ansiedade, que pode alcançar e transformar o seu coração, amém? Existe isso. A ansiedade para muitos é uma luta. Quando eu falei para a Vitória, eu falei: Vitória, na arena da ansiedade eu pensei em você colocar como se fosse num coliseu, aqueles romanos assim, aquela coisa, e ela fez esse banner maravilhoso. Por quê? Porque é uma luta diária. Para muita gente é uma luta incansável. Para muita gente a ansiedade é uma luta que tira a paz, que tira o sorriso, que tira a alegria. A ansiedade, ela vai minando os sentimentos. Aí a pessoa precisa cair nos remédios. Aí a pessoa, ela precisa cair numa terapia, no qual não tem problema. Acho que a terapia, ela é válida, ela é oportuna, com toda certeza. Mas ela começa a buscar recursos para que essa preocupação ela seja abafada, ela seja resolvida. A preocupação, meu amado, é a incapacidade ou a hesitação de confiar em Deus. A preocupação, ela só alcança o nosso coração, apesar de ser algo normal, porque muitas vezes nós não estamos olhando para quem resolve a preocupação, ou seja, aquilo que faz com que eu me preocupe, aonde eu estou colocando a minha preocupação, aonde eu estou canalizando a minha energia, para onde eu estou olhando, onde eu estou colocando o meu foco. A preocupação significa que eu estou substituindo aquilo que Deus tem por aquilo que eu penso que é. Isso gera ansiedade. Seja sincero, vamos lá. Essa semana, quantos aqui se preocuparam com alguma coisa? Levante a mão. Eu estou com a minha levantada também, tá? O que é a preocupação, pastor Tiago? A preocupação é um hábito. A preocupação é um sentimento de compensação. Ou você escolhe confiar em Deus, ou você escolhe se preocupar. É desse jeito, Tiago? É desse jeito. Quer dizer que quando eu estou preocupado, quando o meu nível de preocupação chega a um processo de ansiedade e de falta de controle, significa que eu não estou confiando em Deus. É isso. Mas, Tiago, existe a possibilidade de eu vencer a preocupação? Existe como eu venço a ansiedade? Existe um caminho para isso? Existe. Só que você e eu precisamos passar por um processo de desconstrução. E não é todo mundo que está sujeito a isso. Porque crescer dói demais. Quando você constrói ou permite com que fortalezas sejam construídas dentro de você por causa das preocupações da vida, aquilo termina ocupando o lugar de Deus. Engraçado que no Sermão do Monte, quando Jesus começa ali em Mateus 5, e ele começa a discorrer ali pelos 6, ele entra numa questão de preocupação. Um pouco antes ele fala sobre dinheiro, e antes do sermão ele está falando sobre ódio, sobre raiva, ele está falando sobre adultério, e Jesus começa a discorrer ali no famoso Sermão do Monte, e ele fala de dinheiro,
ele toca nesse assunto, ele fala: mas não se preocupem, porque Jesus já entendia a sociedade daquela época, o tamanho da preocupação que as pessoas têm sobre determinadas áreas. Querido, por isso que é normal. Você que é empresário, quando a receita não chega do jeito que você gostaria, você quando é CLT, o seu salário não alcança aquilo que você precisa, ou quando você depende de comissão, as suas vendas não chegam, é óbvio que vai bater uma preocupação. Jesus, ele nos alertou em relação a isso. No mundo vocês vão ter a aflição, mas você precisa ter bom ânimo, porque se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Ou seja, Jesus também sabia nessa terra, sabe porque está vivo, né? Mas enquanto caminhava como pessoa nessa terra, como homem nessa terra, ele sabia daquilo que alcançava o coração dos homens naquela época. Você imagina na época de hoje, com muito mais recursos de tecnologia, com coisas que você ouve, com coisas que você assiste. Você e eu somos os principais culpados das preocupações que regem a nossa vida. Você não tem problema nenhum em sentar na frente de um programa de televisão. Esses tempos atrás, já faz um tempo já, eu cheguei num lugar para tomar um café. E aí eu estava ali sentado, tomando um café e a televisão ligada. Aí eu falei para a moça, assim, moça, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que vocês ligam nesse canal? Porque enquanto a gente está tomando um café, comendo alguma coisa, comendo algum doce, alguma coisa, a tendência é ser um momento agradável, né? Você está conversando com alguém, você está com a sua esposa, com seus filhos, às vezes você está tomando um café com alguns amigos, e você está ali, e notícias como essa na televisão, não é complicado não, moça? O tipo de música que você coloca. Mas na Zona Norte, 15 é baleado. No centro de Londrina, não sei o quê. No lago é encontrado um corpo. Cara, eu estou tomando um café. Assalto na Gleba, pelo amor de Deus. Pastor, o que você está falando? Pô, cuida do que você está assistindo, meu irmão. Olha o que você está ouvindo, o que você está colocando para dentro. A preocupação, ela está tomando o lugar de Deus. Você tem que entender e fazer o filtro de quem você está ouvindo, com quem você está caminhando. Nós ministramos sobre isso há um tempo atrás aqui, umas 2 semanas atrás. Cuidado com os canais que você ouve, porque você precisa meditar naquilo que de fato vai fazer a diferença no seu dia a dia, que é quando você acorda. Que nome você dá para o seu dia? Tem gente que já acorda xingando, tem gente que já acorda reclamando, tem gente que já acorda daquele jeito, sim ou não? E não quer se preocupar. É óbvio que vai se preocupar. Por quê? Porque você está preenchendo o seu bom depósito com preocupações. Estão entendendo, meus amados? Amém? A ansiedade, ela só é um resultado de situações mal resolvidas dentro de você. A partir do momento que nós soubermos trabalhar essas situações, nós não teremos mais ansiedade. A partir do momento que você colocar a sua convicção e substituir a sua preocupação pela palavra de Deus, a probabilidade de você ter ansiedade, ela é muito menor. Pessoal do fundo, abre para mim, por gentileza, Salmos capítulo de número 55, versículo de número 22. Salmo 55, versículo de número 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Amém, meus irmãos? Olha que palavra é essa. Olha que palavra: entregue suas preocupações ao Senhor,
e Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te encorajar, Ele vai te renovar, Ele vai te sustentar, jamais permitirá que o justo venha cair. Palavra de Deus. Agora eu faço uma pergunta para você: como que você tem apresentado essas preocupações diante do Senhor? Se você tem a oportunidade diária de apresentar essas preocupações diante de Deus. Você acha que você não vai ter desafios? Você tem a vista da montanha que você sobe. Não é versículo. Você tem a vista da montanha que você decidiu subir. Ou seja, a vista que você está tendo está em cima das decisões que você tem tomado, a montanha que você tem subido. Você acha que o diabo não vai se levantar para algumas situações? Ontem, né, mãe, tentou tirar a nossa paz, né, durante boa parte do dia, né? Ontem o diabo tentou, começando pelo jogo do Palmeiras. Não, tô brincando. E se você é palmeirense, eu vou orar por você, meu irmão. Você está me olhando? Me manda mensagem. Nunca manda, mas quando perde, quando ganha, manda. Mas eu te amo. Mas são situações que tentam nos parar todos os dias. Preocupações que tentam todos os dias parar com que você não tenha mais a paz para tentar realizar aquilo que você tem que fazer. São preocupações que tentam te atormentar. O que é a preocupação? É um tormento. A preocupação é um tormento. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, interessante, já sabendo de tudo isso. Pessoal, 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo de número 1. 2 Timóteo capítulo de número 1, versículo de número 7 lá. Isso aqui você conhece bem. 2 Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém, meus irmãos? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mas eu quero chamar você a atenção, nesse versículo hoje, para essa palavra equilíbrio. Nós temos uma geração equilibrada hoje? Engraçado, né? Porque a Bíblia ela foi escrita há quantos anos atrás? Como que uma palavra dessa não é real? Como que uma palavra dessa não é verdadeira? Paulo escrevendo para Timóteo, naquela época. Nós estamos em 2021, falando sobre as mesmas coisas. Deus tem para você e Deus tem para mim uma vida equilibrada, amém, meus irmãos? Uma vida de equilíbrio. Só que sabe qual que é o detalhe nisso tudo? Que tudo o que você precisa para ter uma vida equilibrada já está disponível. A questão é que não usufruímos dessa realidade. Por isso, voltando lá atrás, que sempre criamos a oportunidade de transferir essa responsabilidade. Deus já te deu o espírito de equilíbrio. E por que será que ele não funciona? Que lugar você escolheu para você? Por que tanta luta? Agora, você imagina se você não se preocupasse com algumas coisas, o tanto de tempo que você teria. Mas pastor, você não está falando de algo que não é possível a gente viver? Será que você não está dizendo que é muito difícil viver uma vida plena em relação a equilíbrio? Querido, ninguém está falando que é fácil.
nós estamos falando o que é possível, amém? Ninguém está falando o que é fácil. Os resultados e os objetivos que você tem, mas aplique o teu coração, aplique o teu coração. Esses dias eu recebo uma ligação, na verdade, Deus ele faz tantos milagres, que essa mensagem na verdade chegou para mim, era quase 1h pouco da manhã, nem vi, eu estava dormindo, no dia seguinte eu pego para ouvir o áudio. Tiago, como é que você está? Quanto tempo? Eu vi que o DDD não era daqui, né? Quanto tempo? Pá, tal, tudo, e aí? Você está bem, Tiagão? Estou fazendo um evento, mas um evento sensacional, vou colocar 30 caras, dentro de uma sala, mas um pessoal que tem um nível de exigência muito alto, e é na mensagem, né? Liga para mim que eu quero conversar com você, papapá, sobre uma palestra motivacional. Eu falei, tudo bem. Aí ouvi o áudio, era 6h pouco, aí 7h pouco mandei um áudio para ele, falei assim, estou indo para uma reunião, saindo dessa reunião 9 alguma coisa, eu te ligo. Ele me liga às 10, tá bom, eu te ligo às 10. Aí ligo para ele, termino uma reunião, ligo para ele, e aí ele começa a me descrever sobre o público que vai ser essa palestra. Tiago, é um pessoal assim, você vai ver pelos carros que os caras andam, ele falando assim, né? São caras que não vão ouvir qualquer baboseira, são caras que ganham aí 30, 40 mil mensais, tem gente que ganha 60 mil por mês ali, e aquela coisa, e aí você, cara, eu conheço você, prepara aquele material, vamos fazer, vai ser feito na cobertura de um hotel, eu estou pegando uma parte de um jato, eu vou colocar, vão ter na minha equipe 10 caras que vão estar vestidos como piloto de avião. Eu falei, cara, que evento é esse, meu irmão? Que evento é esse? Rapaz, eu contratei modelos para fazer os desfiles, aquela coisa toda, vai ser o evento, posso contar com você, você vai? Tudo bem, olha, mas fala o seguinte, fala sobre Deus para eles, porque aí você vai pegar. Falar sobre Deus, aí você vai pegar. Falei, queridão, então isso me inspira ainda mais, porque falar sobre a pessoa de Deus. Mas a gente está falando de um pessoal, Vandão, que não tem falta de nada. A gente está falando de pessoas que, se quiserem pegar um voo para Dubai agora e passar 15, 20, 40 dias, pode passar. Só que não tem tudo, porque o tudo se encontra em Deus, mas não tem a paz, porque a paz você só encontra em Deus. Mas não tem a alegria, sabe por quê? Porque a alegria você só encontra em Deus. Não tem o repouso, não tem o descanso, sabe por quê? Porque isso você só encontra em Deus. Não tem muitas vezes o sono, não coloca a cabeça no travesseiro, sabe por quê? Porque isso você só encontra em Deus. Não tem o amor, não tem um abraço, não tem o aconchego, não tem o calor, sabe por quê? Porque isso você só encontra em Deus. Eles não fazem do versículo da palavra o seu travesseiro, e não fazem da palavra de Deus o seu cobertor. Sabe por quê? Porque Deus acrescenta para aqueles que dormem, Deus dá o sono para o justo, Deus alcança a oração do homem e da mulher de Deus. Nisso você só encontra em Deus. Por isso que tem solução para a ansiedade, por isso que tem escape para a preocupação, porque você tem um porto seguro, você tem um lugar onde Ele se coloca como o seu broquel, a sua torre de vigia, o seu lugar inabalável. É só na pessoa de Deus, é só na pessoa de Deus, é só ali que você encontra descanso, refrigério. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso descansará. Ele é a sua torre segura, o seu ponto forte.
Ele é o lugar onde você pode debruçar, é onde você pode descansar, é onde você pode ser você, está entendendo? É o lugar onde você pode ser você, porque lá fora às vezes você tenta disfarçar, lá fora você tenta se mostrar o mais forte, lá você tenta se mostrar a mais forte, mas com Ele você pode ser você, porque Ele não vai te julgar, Ele não vai falar dos teus pecados, Ele não vai falar das tuas fraquezas, mas Ele vai derramar sobre você o mesmo óleo que desceu sobre a barba de Arão, Ele vai derramar sobre você o refrigério, a graça, Ele tem o antídoto para a ansiedade, Ele tem a força que você precisa, Ele é o sol que clareia a sua noite, Ele é a lua que traz quando precisa, Ele é o Deus que você pode descansar sem preocupação. Eu tenho uma paz, mas não é a paz que o mundo dá. Eu tenho a paz, mas não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que o mundo conhece. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. O lugar de segurança, de consolo, Ele é o que faz o refrigério alcançar a alma. Vocês estão me entendendo, amém, amados? Lugar de descanso. Abre para mim em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 19, nós vamos ler até o 34. Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, ou do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, deixa eu falar algo para você. Nós temos que saber interpretar a palavra de Deus. Fé não é irresponsabilidade. Nós temos que entender o que o texto está dizendo. Quer dizer que agora eu não vou trabalhar mais porque Deus vai mandar lá na minha casa? Não, não é isso. Quer dizer que eu não vou comprar mais roupas boas? Não, não é isso. Eu acho que você tem que se vestir muito bem. Quer dizer que agora eu não vou mais me preocupar com o dinheiro no sentido de não tenho que fazer os meus investimentos, eu não tenho que economizar aqui, não tenho que comprar. Ninguém está falando isso. Nós temos que entender o contexto. Aqui está dizendo para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas demais coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, você não terá falta de nada. Amém? Trabalhe muito, ganhe bem, ajude pessoas, seja generoso. Se você tem roupas de qualidade, que você sabe que você usaria, não só aquelas que você não serve nem para você, você não vai doar para as pessoas. Mas se você tem roupa de qualidade, calçados, doe. Quanto melhor a sua qualidade de roupa, melhora o nível de doação. O que o contexto está dizendo é que se Deus cuida de um passarinho, se Deus cuida da natureza, se Deus cuida de todas essas coisas que não consegue nem armazenar, não vai cuidar de você. Ou seja, busque em primeiro lugar o reino de Deus, coloque o seu coração nele, que quando você acordar, você não vá para uma televisão, não vá já murmurar, mas que você tenha o seu tempo com Deus. Mas pastor, eu não consigo tirar uma hora. Que você consiga tirar 5 minutos de qualidade, 10 minutos de qualidade, 30 minutos de qualidade. Consagre ao Senhor, busque em primeiro lugar ao reino de Deus, e você vai ver tudo o que você precisa sendo acrescentado na sua vida. Amém? Tudo o que você precisa, é o que está dizendo aqui, não é apenas algumas coisas, tudo o que você precisa. Ou seja, não precisa se preocupar com o amanhã, basta cada dia a sua própria preocupação, basta cada dia o seu próprio mal. Esse mal com U é bom, quando muda, né? Mal com L é bem. Então esse mal, basta cada dia o seu próprio bem, é mal com L. Então basta cada dia a sua preocupação. Você não tem que se preocupar com amanhã. Vamos lá, alguém aqui tem condições de comprar 1 hora amanhã, e você, ao invés de ter 24, ter 25, tem? Ninguém. Você não consegue comprar e fazer com que o seu dia de amanhã seja de 25 horas. Por isso que a chave não é administrar o seu tempo, é administrar a sua vida. Se você não está tendo tempo para as coisas, é que você não está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, porque Eclesiastes diz que existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então não é o tempo que tem que ser administrada, é a sua vida, que aí consequentemente você terá tempo. A questão é o modo automático que nós apertamos todos os dias, e quando viu, já é 6, 7, 8 horas da noite, e você ainda tem muitas atribuições a fazer. Aí você vai viver, obviamente, um nível de preocupação que vai tirar você da rota e vai gerar uma ansiedade, porque as tarefas de ontem você não concluiu, já acumulou com as tarefas de hoje que você não deu conta, e amanhã você já está planejando. Deus não vai te levar para nenhum lugar aonde Ele já não esteja lá.
Amém? Deus não vai levar você para nenhum lugar onde Ele já não esteja lá. A questão é como nós fazemos com o antídoto que nós temos. Milagres acontecem, meu irmão. As coisas acontecem, meu irmão. Só que você e eu precisamos aprender a descansar em Deus. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Eu falo por uma experiência própria, eu já estou terminando. Alguns milagres aconteceram na minha vida em feriados, em horários pouco prováveis. Eu recebi uma mensagem 1h30 da manhã para executar o meu chamado, o meu propósito. 1h30 da manhã, meu irmão. Você vai falar que não foi o Espírito Santo que mexeu? Algumas boas notícias eu recebi de domingo. Deus, Ele é Senhor do tempo. Ele não vive nesse nosso tempo. Ele é o começo de todas as coisas, Ele é o fim de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o alfa e Ele é o ômega. Tudo começou nele e tudo vai terminar nele. Ou seja, o que vai adiantar a sua preocupação não vai mudar as atitudes e a decisão de Deus. Ao contrário, vai fazer com que você se distancie dele. Substitua a oração, vai fazer com que você vá substituir a oração pela preocupação. Quando eu cumprimento algumas pessoas, e aí, como é que você está, meu querido? Está como Deus quer. É? Como que Deus quer? Algumas pessoas falam, rapaz, está como Deus quer. Em tudo dai graças, né? Você tem que ver no que você está dando graça. Porque às vezes você está dando graça de uma besteira que você fez. Em tudo dai graça. Aí você está dando graça por aquela decisão que você tomou. Nós temos uma facilidade para dar desculpas absurdas. Mas um absurdo. Olha que ministério sensacional. Quantos casais não podem estar aqui? Amanhã nós vamos ter o Ativando Propósitos. Eu vou dar 2 chaves de como fazer de 2022 um ano extraordinário para a sua vida. Mas muito provavelmente muitos serão vencidos pelo sofá. 10 semanas? 10 semanas? O que é 10 semanas? Você precisa escolher o seu lugar. Você precisa escolher aonde você quer estar. Todas as ferramentas você tem. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, por isso que Washington é a capital dos Estados Unidos. Ele falou: você tem todas as ferramentas e todos os equipamentos que você precisa para ser ilustre. Alguns só souberam usar. Você tem tudo, mas você precisa saber usar. E você precisa tomar uma decisão. A preocupação só vai te afastar de Deus. Filipenses capítulo de número 4, para a gente encerrar. E prepara aquele louvor lá, por favor. Filipenses 4, a partir do versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Posso falar uma coisa? O que você precisa? Fala aí no teu coração. O que você precisa hoje? O que você precisa? Não, qual é a sua real necessidade hoje? Com você, seja sincero com você. Não se sabote nesse momento. O que você precisa hoje? A palavra está dizendo, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos. Você está tendo uma oportunidade de apresentar os seus pedidos hoje, diante do altar. O que você precisa?
Foi o que o Tiago e a Cid falaram. A oração em casal. Substitua sua preocupação pela oração. A preocupação termina em ação. Você está agindo em prol disso, se preocupando com algo. A oração também termina em ação. Ou seja, você decide o tipo de ação que você precisa tomar ou ter. Então, qual é a sua ação? Você pode criar uma preocupação ou você pode ter uma oração. Essa é uma decisão que compete a você. Não é a Deus, é a você. Essa decisão é sua, não é do outro. Deus, Ele é Deus de milagres, meu amado. Deus, Ele é Deus que Ele pode tudo. A palavra está falando, mas em tudo, apresente ao Senhor, através da oração, das súplicas e através de ações de graça. Posso te falar uma coisa? Tem coisas que você não precisa mais orar. Espera aí, fala sério. Pastor, você está falando sério? Tem coisas que você não precisa mais orar não. Pastor, olha o que você está falando, hein? Eu estou falando. Tem coisas que você não precisa orar. Tem coisas que você só precisa agradecer, porque já está pronto, porque já foi feito. Só agradeça. Aí a sua postura diante de Deus muda, porque você é um filho e uma filha posicionada. Você sabe o que Deus fez por você, então você se posiciona. Pai, eu já te agradeço por esta porta que precisa ser aberta. Pai, eu já te agradeço por este milagre que precisa acontecer. Pai, eu já te agradeço pela cura. Deus, eu já te agradeço pela restauração que o Senhor já fez lá na cruz do Calvário. Tem coisas que você só precisa agradecer. Nós estávamos em Porto Alegre agora, na verdade em Torres, num seminário num congresso de pastores do Catch the Fire. Aí foi Kate, eu, Pauliane. E aí nós tivemos o privilégio de estar com o Duncan e a Kate, e o Steven e a Sandra. Eles são pastores, presidentes da igreja Catch the Fire em Toronto, no Canadá. Eu não sei se você sabe que em 94 começou um culto em Toronto. Começou um culto normal, como hoje 10 horas, 6 da tarde, começou um culto. Só que esse culto durou 3 meses ininterruptamente. Red Baker estava naquele culto e ela foi arrebatada durante 6 dias. Um culto, como se hoje começasse às 10, e esse culto de hoje, sem parar, sem intervalo, durasse 3 meses. Foi o que aconteceu lá. Em 94, ela ficou conhecida como a igreja do aeroporto. Por quê? A igreja ficava próxima ao aeroporto, as pessoas pousavam em Toronto e iam direto para a igreja, saíam do aeroporto, iam direto para a igreja, e no estacionamento, antes de chegar na igreja, elas já caíam. Tamanha glória e o poder de Deus naquele lugar. 3 meses. E Duncan teve um momento da vida dele, junto com a Kate, que eles saíram do Canadá para iniciar uma obra nos Estados Unidos. E eles estavam no lugar. E o lugar era muito bom. E o judeu chegou, o dono era um judeu, chegou e falou para ele assim: olha, Duncan, preciso falar com você. Tudo bem, vamos conversar, vamos tomar um café. Chegaram para tomar um café, ele levou o irmão dele, que era o contador da igreja. Eu preciso que vocês desocupem o prédio, porque tem um investidor querendo comprar, e eu preciso do prédio, então estou te avisando com antecedência, para vocês não terem problema. Aí o Duncan olhou para ele e falou assim: não, nós não vamos sair do prédio. Por que vocês não vão sair? Não, porque nós vamos comprar o prédio. Diz que o judeu deu risada. Quanto você tem na conta? Fala para mim. Fala, irmão, fala aí quanto nós temos na conta. E o Duncan pensou que ele ia falar 30, 40 mil dólares. Aí o irmão do Duncan olhou assim: você quer que eu fale mesmo? Sim, pode falar, quanto nós temos aí na conta? 2 mil dólares. E o Duncan ficou assim. Resumo da história. Ele falou assim: o judeu, eu gosto muito de vocês, então você tem 3 semanas para me dar uma resposta, se vocês vão ou não comprar. E se vocês falarem sim, vocês têm 3 meses para levantar o dinheiro. E como eu gosto muito de vocês, eu vou dar um desconto, 1,4 milhão.
Ok. Deixa $65.000 comigo, que é o calção. Se vocês falarem que vocês não vão ficar com o prédio, $65.000 é meu. Pô, negociar com o judeu, hein? Desafiador, hein? Você já negociou, Flavinho, com o judeu? Já negociou, Célio Góes, com o judeu? Já? São duros daquela? $65.000. Se vocês falarem que não vão ficar, os $65.000 é meu. Se vocês falarem que vão ficar, os $65.000 a gente entra aí numa negociação. Tudo bem. Saíram dali, Duncan foi para um congresso de pastores e foram convidados, ele e a Kate, a fazer um passeio pela Marítima, uma região lá dos Estados Unidos, e foram passear uma semana depois do encontro. Aí ele, no barco, assim, um lugar maravilhoso, ele perguntou para o piloto: rapaz, onde que a gente está aqui? Aquela casa lá do Tiger Woods, $200.000. Aquela casa ali, $100 milhões. Aquela casa ali, $85 milhões. E aquilo indignou ele, de uma maneira absurda, mas indignou mesmo. 100 milhões aquela casa, e eu precisando de $1.400.000 para comprar a tua casa, pai. Aí ele foi orar, no barco mesmo, ele encontrou um lugar, ele foi orar. Falou: Deus, tudo que eu estou vendo aqui, tudo que eu estou vendo aqui, o Senhor pode nos dar. Tudo que eu estou vendo, o Senhor tem condições de nos dar $1.400.000 para a gente comprar. E ele fez um ato profético. Ele é um cara, mais ou menos do tamanho do Flavinho, 50 e poucos anos, cara novo, gente boa, engraçado, cabelo por aqui. Ele estava no barco e ele fez um ato profético. E ele fez assim: ele pegou o sobrenatural, ele trouxe, ele guardou. Deu as 3 semanas, ele falou para o irmão dele: pode falar, nós vamos ficar com o prédio, com $2.000 na conta. E o judeu: ok, vocês têm 3 meses para levantar o dinheiro. E um dia ele está em casa, ele recebe uma carta. Nessa carta estava assim: querido colega, esse cheque de $1 milhão é para o seu novo desafio com o reino de Deus. Só que não tinha quem estava, o remetente, quem estava mandando a carta, ele não sabe. E ele teve um ato, ele e Deus. Passou mais alguns dias, ele estava no outro lugar. Acho que a esposa dele, o irmão dele ligou: rapaz, chegou uma carta aqui na igreja. Aí ele olhou assim, acho que ele estava no banco, eu sei que uma lanchonete. Sim, abre essa carta. Ele já estava: abre essa carta aí, lê, o que está dizendo no começo aí? A pessoa do outro lado: querido colega. Aí na lanchonete, acho que ele estava na lanchonete, deixou o celular assim. Ele tinha certeza que havia a oferta, né? Sim, o que continua dizendo aí? Esse cheque de $400.000 é para você dar sequência na obra do reino de Deus. Com 1 mês, ele chama o judeu para um café e marcou num lugar top lá nos Estados Unidos. Só Ferrari, Porsche. E ele chegando no Corolla dele, ele falou assim: ó, chegar no Corolla é um carrão, tá? Aí o judeu senta e ele fala: o Yeshua que você não acredita, mas que ama você. Vocês conseguiram dinheiro? O Yeshua que vocês não acreditam, mas que ama você, mandou o dinheiro e está aqui, o prédio é nosso. Aleluia! Uou, pode aplaudir com mais força.
Se você não fizer o impossível, Deus não fará o impossível. E Deus nos deu uma ordem: busquem um lugar para 1000 pessoas. E nós vamos buscar, porque nós temos uma palavra. É assim que Deus faz. Amém, meus irmãos? Deus, Ele manda, Deus, Ele faz. Sabe, rapaz, o cara não sabe quem mandou o dinheiro, assim, né, no literal, mas sabe que o Espírito Santo fez a obra. Eu quero convidar você a se colocar em pé por um momento. Pode apagar as luzes e liga esse louvor para nós, por favor, lá, e nós vamos terminar. Eu quero que você feche os teus olhos por um momento e preste muito atenção nesse louvor e apresente as suas preocupações diante desse Deus. Apresente o seu coração agora diante do Senhor. Pode aumentar mais. Apresenta a sua vida diante desse Deus. Aquieta a tua alma agora. Aquieta minha alma. Apresenta os seus sonhos. Faz meu coração ouvir tua voz. Apresente as suas preocupações, aquilo que está tentando tirar a sua paz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente. Preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser
Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar. Senhor, Tudo sabemos vai que ficar podemos bem. descansar em Ti e colocar em Ti a nossa confiança, Eu sei, e colocar em Ti a nossa fé, a nossa convicção, mas eu sei que quando porque o Senhor é o Deus que se importa conosco, que tem o amor que nós precisamos. ao meu lado, O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso lugar secreto, o Senhor é o nosso porto seguro. O Senhor é o Deus que estende os céus como uma cortina e chama cada estrela pelo nome. Tamanha a tua majestade, tamanha o teu governo sobre nós. O Senhor é maravilhoso, Pai. Nós podemos em Ti confiar, confiar no nosso futuro, confiar no nosso presente. O Senhor é o Deus que traz o refrigério, o renovo e nos dá a força para continuar. Senhor, que não olhamos para trás, que não venhamos olhar para trás, mas seguir rumo ao chamado, ao propósito, ao ponto que o Senhor tem para nós. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós engrandecemos o Teu nome nesta manhã. Nós exaltamos a Tua pessoa nesta manhã. Nós te engrandecemos nesta manhã. E dizemos que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é soberano, que o Senhor é lindo e perfeito. E que podemos confiar em Ti. E que podemos confiar em Ti. E que podemos confiar na Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é inabalável. A Tua palavra não tem data de validade. Podemos confiar na Tua palavra. Podemos nos debruçar sobre ela. A palavra que não volta vazia, antes ela prospera para aquilo que ela foi liberada. Nós te exaltamos, Pai. Que possamos fazer de Ti, Pai, o nosso descanso, o nosso renovo, Pai. Nós te adoramos, Senhor, e nós te engrandecemos, Pai. Nós te adoramos e nós te engrandecemos, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por tudo, Jesus. preciso estar em Ti. Aleluia. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Aleluia. Amém, meus irmãos. Sei que depende Você pode aplaudi-lo com toda a sua força. Que você possa trocar as preocupações pelas orações, repousar nele, porque ele tem um antídoto da ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas viva pela fé, creia num Deus que pode fazer todas as coisas. Amém?